Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Nossa, tem bastante gente com Bíblia aí, hein? Traga mesmo, irmãos, a Bíblia para a casa do Senhor, viu? Se você não trouxe uma Bíblia, né? Às vezes você esquece em casa, é só você falar com os nossos obreiros. Eu achei bastante Bíblia ali. Agora não, né, irmãos? Não vai ser aquele tumulto, né? Mas todo culto que você vier, pede para um obreiro uma Bíblia. Eles vão te emprestar uma Bíblia, depois você entrega. Que o lugar que mais tem Bíblia é a igreja. O povo vem, esquece e não vem buscar mais. E a gente agradece, né, irmão? Glória a Deus. Então, se você quiser, todo culto, cheguei sem Bíblia, já fala com o obreiro pega uma Bíblia para você, acompanha aí, depois você deixa para outra pessoa usar, tá bom? Você pode também ajudar a gente aqui, irmãos, na nossa livraria, para comprar e adquirir a sua Bíblia também ali na livraria. Amém? Sempre procura um obreiro para ele te ajudar. Irmãos, eu acabei lembrando de uma coisa antes de começar a minha palavra. Primeiro eu queria lembrar, irmãos, encarecidamente, todos os irmãos dizimistas na nossa igreja, se você não é, seja, não esqueça do nosso compromisso, agora que está começando o mês de março. Nós precisamos, né, irmãos? Lembrar minhas contas e tal, mas a igreja também tem contas. Então, eu queria conscientizar os irmãos a serem fiéis aí no dízimo, tá bom, irmãos? A segunda coisa irmãos, a gente tem todo mês, a gente está com umas dificuldades para juntar cestas. E eu queria contar com a sua ajuda, viu, irmãos? Aqui nós temos algumas pessoas que recebem todo mês, amém? Então, você que pode ajudar, talvez você não possa ajudar uma cesta inteira, mas traga um arroz, um feijão, um óleo, um café, amém? Você chega, já entrega. Tem esse hábito. Eu lembro quando eu era pequeno, uns 8 anos, eu lembro do pessoal vinha para a igreja e trazia. Então, vem, já entrega na mão do obreiro. Amém? Senão a gente tem que sair, irmãos, comprando e correndo atrás. E nós temos uma lista de pessoas que estão aí, irmãos, esperando para receber também. Olha só, irmãos. Nós temos essas pessoas que recebem e eu tenho uma lista de pessoas que querem começar a receber. Então, irmãos, ajude a quem precisa, amém? E se você precisa de uma cesta também, que nem eu falei, né, irmão? Está difícil o negócio, mas aí você vai entrar numa lista de espera para você receber, tá bom? Se você precisar. Porque aqui, irmãos, a Igreja Católica, ela recebe, né? O povo doa muito, as empresas doam, então nós não temos. Aqui, as nossas cestas são montadas por nós mesmos. Esse mês mesmo, acho que a igreja vai ter que comprar algumas aí para complementar. Então, vamos fazer esse propósito? Quem está comigo nisso? Não vai fazer falta, né, irmãos? Um feijão, um arroz, traga para que a gente possa montar e ajudar. Que nem eu falei, tem mais pessoas cadastradas para receber. Então, a gente pode também, quem sabe, né, meu irmão? O sonho é atingir 20 e poucas cestas aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Não esqueça de nos ajudar, tá bom? Quem abriu a Bíblia, diga amém. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu, mas a graça de Deus está comigo. Senhor, meu Deus, fala conosco, Senhor, segundo a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos sabem que nós estamos vindo, né, de uma trilogia, ou seja, uma sequência de 3 cultos. Se você perdeu os outros cultos, assista lá online.
não deixa de assistir os outros dois. Começamos no dia 18 de fevereiro, falando sobre um Deus que fala, irmãos. Deus falou muito conosco, um Deus. Nós temos um Deus que fala, né? Você não está sozinho, né? Nós temos um Deus que Ele fala. E o que Deus fala? Deus fala para nos ensinar, para nos proteger, né? Para nos ensinar. Então, nós temos um Deus que fala. Nós falamos isso no primeiro dia. No segundo dia, aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica. Essa trilogia está baseada lá em Mateus capítulo 7, acho que versículo 24, que fala aquele que ouve as minhas palavras e pratica, semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Lembram disso? Então, a gente vem nessa sequência de pregações aí, e no segundo dia, aquele que ouve e pratica, e hoje nós vamos encerrar a nossa trilogia, que é aquele que ouve e não pratica. Eu falei o culto passado, que foi bem interessante, que eu não marquei isso, mas justo no dia de ceia, o Senhor queria que eu falasse, hoje, no dia 3 do 3, na ceia do Senhor, aquele que ouve e não pratica. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, irmãos, é que Deus, Ele quer falar algo conosco. Um Deus que fala, Ele diz aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Então, o que nós vamos falar hoje. E aí, irmãos, como que fica, né? Nós ouvimos a voz de Deus, e algumas coisas nós praticamos. E a gente ouve a voz de Deus, e algumas coisas nós não praticamos. Você percebe que vem vindo um link, né? Você vê que eu tenho pregado, a Dani pregou esse mês passado, e você viu que ela falou daquele que está dormindo, daquele que tem dormência, não é isso? Qual que é a palavra que ela citou? Aquele que está demência, né? Aqueles que está com demência espiritual. Aquele que ele está ali, está assim, está claro, sabe? Está muito claro na cabeça, mas a pessoa não quer ouvir, fingindo demência. Não, o crente não deve fingir demência, porque, irmãos, nós temos um Deus que fala, nós sabemos que quando nós ouvimos a voz de Deus e praticamos, nós recebemos bênçãos, nós acertamos mais e erramos menos. A gente vem numa sequência de cultos também, falando que não adianta você achar que ouvir e praticar, você vai acertar todas as vezes. Mas nós vamos acertar a maior parte das vezes. E naquilo que a palavra nos instruir, irmão, para sair fora das coisas, né? Tem gente que gosta de arrumar confusão. Não tem, irmãos? Tem gente que gosta. Por exemplo, né? Você está com a parcela do carro atrasada. Não, desculpa. Você está juntando dinheiro para pagar a parcela do carro. E chega alguém que está com a parcela do apartamento dele, ou aluguel atrasado. Então, pensa bem, ó, você tem as suas finanças, tem suas coisas, tudo bonitinho. Aí você já guardou o dinheiro do teu carro, que vai vencer dia 5, está lá guardado. Aí chega um abençoado, que tem gente que fala que é o diabo, nem tudo é o diabo. Aí o abençoado chega e fala, está atrasado meu aluguel, você não tem e tal. Não, não tenho, olha, minhas contas estão todas pagas. Aí sem querer você vira e fala, né? Só tem um dinheirinho aí para pagar a parcela do meu carro aí que vence dia 5. Aí o abençoado, irmão, empresta para mim, dia 5 eu te pago. Aí você sabe que não vai pagar, né? E aí você fica com a parcela atrasada, ele para de conversar. Às vezes a pessoa até deixa de vir para a igreja, porque deve, né? E aí é complicado, né, irmãos? Já aconteceu muitas vezes, né? Então a gente tem que vigiar bastante nisso. Você tem que pagar, honre o que você... Então tem gente que gosta de arrumar confusão, sabe que não deve fazer, aí é que nem eu falo, eu sou a favor, irmãos, de você emprestar dinheiro, assim. Eu acho que a pessoa está precisando, te procurou, irmão, se você puder, empreste, né? Mas assim, um dinheiro que não vai te fazer falta. Então, o quanto que você hoje vai? R$500? Não vai te fazer falta? Presta R$500. Não pagou, deixa para lá. Porque senão você se enrola. Então, além de tudo, irmãos, nós temos que ouvir a voz de Deus e praticar nas coisas espirituais,
aquele mesmo, eu estou falando de uma coisa material, mas vamos falar uma coisa espiritual? Você sabe que você não pode ficar muito tempo com uma pessoa debaixo do mesmo teto, irmão, né, irmão? Você que namora. Não pode, irmãos, ficar debaixo do mesmo teto, junto, é o quê? Unir o fogo, a faísca e o fogo dentro do carro. Está namorando. O meu namoro é santo, beleza. Aí fica lá dentro do carro até tarde, lá nos cantinhos. E aí vai o quê? Vai dar problema. E a palavra, ela fala que nós temos que obedecer a Deus. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que, assim, de uma forma simples, para te dizer, o que a Bíblia fala, jovem? Que você tem que prorrogar a sua atividade sexual. Sexo não tem que existir antes do casamento. Você tem que primeiro estudar, depois você tem que trabalhar, que nem eu falo para os meninos em casa. Hoje eles não trabalham, né? Não trabalham em casa eles trabalham, né? Eles fazem o servicinho, que eles queriam ganhar uma mesadinha, então, bora trabalhar. Os dois metem a mão lá na massa, varre, leva o lixo, então, se eles querem ser abençoados, tem que fazer. Só que assim, né, irmãos, dentro de casa é diferente, aí eu falo para eles, um dia, hoje a criança estuda e trabalha. Aí, quando ele vai crescendo, a criança, ela estuda e brinca, não é? Quando é criança. Estuda e brinca. Quando você vai ficando mais velho, você tem que mudar alguma coisa. Você vem o trabalho. Aí não dá mais para brincar. Aí você estuda e trabalha. Não é isso? Essa sequência, biblicamente falando. Depois você estuda, trabalha. Se você tem um pai que te mantém, glória a Deus, levanta as mãos para os céus. Mas se você não tem que trabalhar, você vai deixar de brincar e vai trabalhar. E, irmão, sexo, casamento, namoro, beijar na boca, deixa isso para lá. Você entendeu? Isso é o que a Bíblia fala, né? Não beijar na boca, essas coisas, irmão, deixa para mais tempo. Primeiro pensa em estudar e trabalhar. Porque é bobagem, irmão, o negócio de beijar na boca. Está com 16, 17 anos, talvez, vê lá, de repente, um beijinho ou outro, tal, mas pensa em trabalhar e estudar, isso que é o certo, né? E deixar namoro e beijo na boca, irmão, essas coisas aí, não é para a gente pensar nisso agora. Se eu fosse o homem e a mulher, eu estava falando esses dias, você já viu quando você começa a perceber que você está velho? Quando você fala, olha, se eu tivesse com 18 anos na cabeça, eu vou fazer 50 esse ano, irmãos. Fazer uma festona boa, né? Meio século. Se eu tivesse com 18 anos, a cabeça de 50, irmãos, você também, se você está pensando isso, você já também está velho também, quando a gente começa a pensar isso. Eu falei com um jovem de 30 essa semana a respeito disso, eu também penso isso, pastor. A pessoa, se você com 30 tivesse a cabeça de 18, você ia falar assim, meu pai tinha razão. Eu não devia ter saído de casa naquele momento, eu não devia ter beijado na boca antes, eu devia ter ouvido o pastor, eu devia ter estudado, eu devia ter, não é? Então, a Bíblia, ela nos instrui a isso. Então, tem gente que ouve a voz de Deus, tem gente que finge demência e tem gente que não ouve. Então, quando a gente lê o texto aqui, de Coríntios, aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica, qual é o segredo, irmãos, para nós ouvirmos a voz de Deus e praticar? A Dani falou domingo a respeito de você ter um contato direto com Deus, a intimidade com Deus. Por quê? Se você não tem um contato com a sua mãe, você não, né, como que você vai ouvir o que a sua mãe fala? Então, primeira coisa que nós temos que ter para ouvir a voz de Deus e praticar é nos aproximar de Deus. Irmãos, você não tem noção da grandeza do que vai acontecer dentro do teu ser ao você se aproximar de Deus, irmãos. Irmãos, se aproximar de Deus, irmãos, traz paz dentro do coração. Se aproximar de Deus, irmãos, você percebe, como o Salmo diz, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando você está desesperado, Deus é o teu socorro.
Quando você precisa de ajuda, Deus é o teu socorro. Quando você está desesperado, Deus é o seu socorro. Quando você está com medo, irmãos, o medo ele é terrível. Eu estava lendo um livro, qual livro que era? Vida com Propósito, que ele fala das direções. Você já leu esse livro? Tem ele lá? Nós vamos trazer aqui. Tem um jovem que vai doar uns livros para nós e tal. Já fica aguardando aí, viu? Vida com Propósito. Tem o Deus que destrói sonhos também, né? Esse livro, irmãos, leia. Vida com Propósito. E o autor, ele é muito bom esse livro. Rick Warren, ele fala, é uma bênção. Eu já li o livro dele, que fala da igreja com propósito. Eu peguei muitas dicas quando nós abrimos, Karina, a igreja, dentro desse livro, que é uma igreja com propósito. E esse autor, nesse livro, ele fala uma coisa que a Bíblia também diz. O que o salmista diz? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Tem uma parte do livro que ele fala assim, o que dirige a sua vida? Aí eu quero fazer essa pergunta para você hoje. O que dirige a sua vida? Aí ele coloca 5 direções, não vou lembrar de todas, mas algumas eu vou lembrar, sobre direções da nossa vida. Por exemplo, você vai jogar bola. Aí você chuta a bola no gol. Você está sendo o mecanismo para direcionar essa bola. Então essa bola está sendo direcionada por você. Quando você prega um prego numa madeira, você está direcionando o prego a ser, né? Se você errar o prego, ele vai sair torto. Então você está dirigindo uma bola que joga para o futebol, no gol, e você está direcionando uma batida de martelo. Então, o que direciona a sua vida? Um carro, por exemplo. Você é o objeto de direção de um carro. Um carro não anda sozinho, ainda tem uns que andam aí, mas um carro ele não anda sozinho. Você é o objeto que traz direção para um carro. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Então você é o objeto de direção de um carro, você é o objeto de direção de um prego numa parede, você é objeto de direção também numa bola que você joga para o gol. Agora, a minha pergunta para vocês, de novo, o que direciona a sua vida? Qual é o objeto dentro de você que direciona a sua vida? Aí o livro fala, irmãos, muitos são direcionados pelo passado. O passado direciona a sua vida. Você está nessa igreja, mas você nunca deixa de falar da outra, porque você teve traumas da outra, e aí você está sendo direcionado por aquilo. Por que a Bíblia fala para nós perdoarmos o nosso irmão? Porque a gente, irmão, e inclusive, uma vez eu falando com um psicólogo a respeito disso, a psicologia, ela diz que quando você cita, muita gente na igreja diz que perdoou alguém, mas não perdoou. Você perdoou da boca para fora. Por segundo os especialistas, quando você toca naquele assunto de novo, por exemplo, você está falando do Joãozinho, aí você fala, Joãozinho fez tal coisa lá, você ainda não deixou. E sem querer, você no seu subconsciente, tem a sua vida direcionada por uma emoção, uma falta de perdão que aconteceu lá atrás. Deus manda dizer para você nesta manhã, eu quero direcionar a tua vida. E como você vai curar isso? Você vai botar a mão no teu coração e vai falar, Senhor, tira do meu coração esse sentimento. Porque às vezes a gente acha que a gente perdoou, mas na verdade você não perdoou, tocando sempre naquilo. Tem pessoas que são direcionadas por um medo. Um medo, a pessoa tem um medo. Quem tem medo de cair de bicicleta aqui? A pastora tem, né? Estou tentando convencer ela para voltar a andar de moto. Caímos de moto. Às vezes outro dia foi engraçado demais, né? Eu estou tentando forçar ela a andar de moto e está difícil, né? Mas eu vou conseguir, irmãos, eu peço a oração dos irmãos.
Aí outro dia, o que aconteceu? Ela foi do shopping e ela estava cheia de bolsa. Aí eu falei, vou pegar ela. Fui de moto buscar ela. Irmão, você acredita que ela voltou a pé? Voltou a pé. E não veio, mas eu creio que está quase. Um medo que você tem, beleza, acontece uma hora ou outra ali, mas tem pessoas que são movidas pelo medo. Aquilo que aconteceu lá no passado vai acontecer. Aquilo que aconteceu lá no outro ministério vai acontecer. Aquilo que aconteceu no outro emprego, você já teve isso? Eu tive poucos empregos, irmão, né? Trabalhei 2 vezes na minha vida. Ou melhor, trabalhei em 2 empregos na minha vida. Mas você que já trabalhou em vários empregos, irmãos, é verdade ou não é, Vivian? Você vive, e a gente fala muito sobre isso. A gente vive, graças a Deus, com oração, a Vivian tem mudado muito, né? Mas quando ela chegou na igreja, tinha muitas dificuldades com isso, porque aquele fantasma que estava ali, aí você é direcionado por algo. Então, irmão, Deus está hoje aqui para te abençoar. Aí o livro também fala, tem pessoas que são direcionadas por uma frustração, tem pessoas que são direcionadas por uma força, tem pessoas que são direcionadas, às vezes você teve um pai pastor, um avô pastor, alguém que superou um trauma muito forte, e você é movido por aquela coisa forte que o seu pai te ensinou, você tem aquela base, e aí você vai ser grande como o seu pai foi também. Pessoas que são direcionadas por isso. E aí o que Deus fala conosco? O que dirige a nossa vida hoje? Então o salmista diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz o quê? Que ele está sendo direcionado por uma força interior. Então, irmão, seja qualquer o trauma, seja qualquer a dúvida, a tristeza ou angústia que assola a tua vida, ou às vezes o teu passado. Às vezes você tem um problema, um pecado, irmãos, o que mais nos traz destruição para a nossa vida é um pecado de estimação. A masturbação, a pornografia. Às vezes você está ali no Facebook, Facebook não deixa aparecer coisas pornográficas, mas lá aparece uma moça de biquíni, às vezes aparece um rapaz com o peito ali de fora, um fisiculturista lá, mostrando o peito e tudo mais. Então nós temos que pensar que o que a nossa carne nos faz pecar, nós temos que nos afastar dela. Porque isso, irmãos, diante do tribunal de Deus, dar direito para o diabo atuar na nossa vida. Então aquele que ouve e não pratica, cuidado com isso. Porque talvez uma bênção não vem, uma cura não vem, às vezes um sentimento não vai embora, precisa ir, devido nós termos algo dando legalidade para o inimigo. A Bíblia fala que Israel chegou num momento que eles estavam com medo dos exércitos de morrer. Isaías fala que teve um determinado momento ali no capítulo 30 ao 45, que fala muito das guerras que eles tinham com os filisteus, e aí com os moabitas e tantos outros, que eles iam para a guerra com medo. Aí Israel fala, acho que no capítulo 45, que ele diz, fala assim, deixai-vos as coisas passadas, e eis que eu farei coisa nova. E é no novo, irmãos, que Deus quer nos abençoar. Então, se você ouve e não pratica, Deus tem um novo de Deus para você, para a tua vida, aleluias. E Paulo, o que Paulo era, irmãos? Quem lembra? De qual que era a tribo de Paulo? Quem lembra? Não, melhor, Paulo era o que, irmãos, antes de ser cristão? Ele era um... Sim, mas ele participava de uma seita lá, né? Qual que era? Ele era fariseu. Se você não respondeu a primeira, a segunda você não vai saber. Ele era da tribo de Benjamim. Lembra das 12 tribos? Paulo era da tribo de Benjamim. Ele foi criado por Gamaliel, né? Gamaliel que foi o tutor dele. E Paulo, irmãos, ele perseguia, que nem alguns irmãos falaram, ele perseguia a igreja do Senhor.
Ele era um fariseu, irmãos. Irmãos, o cristianismo bateu forte no farisianismo na época, muito forte. Quando a Bíblia fala, irmãos, ali no Sermão da Montanha, ou quando Jesus fala do fariseu, do hipócrita, e nós pregamos a respeito disso, que nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Quando Jesus fala do fariseu, olha que absurdo, irmãos. Ele fala assim: vós que entrai dentro das casas das viúvas, Mateus fala isso. Vós entrai dentro das casas das viúvas e prolongai as suas orações. Sabe por quê, irmãos? Às vezes é bom a gente estudar um pouquinho para entender. Sabe por que o fariseu entrava na casa das viúvas e prolongava? E você olha, você fala, gente, por quê? Irmãos, eu fui pesquisar por quê, irmãos. Porque o fariseu entrava na casa da viúva e ele cobrava por orar por aquela pessoa. Que eles viviam da obra. Tem gente assim, né, irmãos? Tem gente que vive da obra, não quer trabalhar e fica sacrificando, né, irmãos? Pegando dinheiro aqui, pegando dinheiro ali. Tem que tomar muito cuidado com isso. O fariseu chegava na casa da viúva e ele prolongava. E Jesus diz, você entrar na casa da viúva e fica prolongando a sua oração. Como se fosse um taxímetro. Prolonga, um taxímetro, um oraçotrímetro, né? Como que chama lá? Você entra na casa da pessoa e prolonga a oração para você receber mais. Você acredita nisso, irmãos? Dá nem para acreditar. E Saulo, ele era dessa tribo, ele fazia isso, provavelmente. E ele perseguia, irmãos. Ele perseguia o povo de Deus. Ele assinava a sentença para que algum cristão fosse preso. Ele era terrível. E ele aqui, convertido já, escrevendo na primeira igreja de Coríntios, né? Ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Então ele diz, pela graça de Deus sou o que sou. Irmãos, ninguém aqui é livre de pecar. Ninguém aqui é livre de você, num momento, estourar em algum momento, falar algo que você não deveria. Ninguém aqui, irmãos, é livre de repente, você soltar uma palavra que não deveria. Ninguém aqui, irmãos, é livre de ser tentado pelo diabo. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus e praticamos ela, nós somos desenvolvidos. Porque o pecado, ou melhor, a tentação, ela desenvolve o homem ou ela destrói o homem. Vou repetir. Escuta isso, jovem. A tentação, ela vem para todos. Ah, mas o meu filhinho tem 8 anos. Vai nessa. Todos eles. Toda criança. Todo adulto. Ah, mas a pessoa já é idoso também? Sim. A psicologia fala que todos já tiveram um sonho erótico na sua vida. Nós não somos pessoas boas, mas é o que ele está dizendo aqui. Mas eu não sou bom, repita comigo, eu não sou bom, mas pela graça eu sou. Diga, eu sou. Eu sou pela graça, porque eu vou ouvir e praticar. Até naquilo, irmãos, que nem diz o Salmo também, que aqueles que são como montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus nos fez para permanecer, a basura e canta para sempre, aleluia. A tua história, ela não vai terminar da forma que você está passando. O Senhor me mostra pessoas aqui hoje, com as suas vidas destroçadas, com a tua vida cheia de pecado, cheia de coisas erradas, cheia de maldições sobre a tua vida, mas Deus mandou te dizer que o eu sou da tua vida não vai permitir que a tua história continue assim. O Senhor hoje, Ele escreve a tua história. Quem pode acreditar nessa palavra, diga amém, aleluia. Eu sou, escreverei a história da tua vida. O eu sou fará isso. Então o que ele diz? Pela graça de Deus, sou o que sou. Nunca, escuta aqui, você quer errar menos a tua vida? Ouça o que eu vou te dizer. Até nas nossas orações.
nessa campanha que nós fizemos de 3 dias, muitos testemunhos, irmãos. Pessoas abriram porta, teve porta de emprego, né? Várias pessoas receberam porta de emprego, pessoas foram restauradas, cura, nessa campanha de 3 dias que nós fizemos. E eu achei algo engraçado, porque a gente estava orando lá em casa, e aí quando você ora junto com uma pessoa, né, irmãos, é engraçado. Ela começa a orar, a pastora começa a orar e tal, em voz alta, de repente ela parava, eu falei, será que ela dormiu? Aí de repente continuava falando de novo e tal, e não sei o quê, de repente ela parava de novo, eu olhava para ver se ela estava dormindo, e ela ia, aí quando foi no dia seguinte, não queria atrapalhar ela, que ela foi mais a noite adentro, né, irmãos, eu fui ali só uns 20 minutos, ela foi embora. E aí eu levantei, né, no outro dia, eu falei, por que você estava com sono e dormindo? Não, porque na hora que eu estava orando, tinha coisas que o diabo não podia saber, e aí eu falava em espírito. Então eu estava orando, Senhor, repreende o diabo, repreende isso, faz isso, e Senhor, sabe aquela causa, sabe aquele meu projeto? Repreende o mal e toda a ação maligna, todo o poder das trevas. Ô Senhor, e o Senhor sabe, Deus, como o Senhor falou que o Senhor é um Deus de detalhes, o Paulo Henrique. E aí eu sei, Senhor, que o Senhor vai dar vitória, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquilo, e não sei o que e tal, e o meu esposo. Aí eu parei para ouvir, irmão. Ela não me contou até agora. Mas eu creio que a vitória vai vir em nome de Jesus. Porque o diabo, ele também ouve as suas palavras. O diabo, ele bota coisas na sua cabeça também. Ele coloca coisas na sua cabeça. Então tem coisa, irmão, que você tem que orar em espírito. Não, o diabo não vai saber. Ninguém tem que saber, só o Senhor, e você fala em secreto com Deus, porque Deus falou essa semana que Ele é um Deus de detalhe. Então você vai no detalhe, Senhor, ajuda meu marido a escovar mais o dente, Senhor, tira esse bafo dele, Senhor, faz com que ele não morra não, ele está aí dormindo, roncando, porque está gordo, toca no coração dele, para que ele venha emagrecer, irmãos. Eu acho que esse negócio de parar de falar, eu acho que tinha a ver com o regime, porque eu não sei, irmão, eu falei para ela que eu engordei uns quilinhos, e eu acho que deve ser isso aí, mas eu vou descobrir. Sabe, Deus, eu vou falar com Deus, Deus vai me falar isso. O que Deus está dizendo para nós é que ninguém aqui é santo, mas eu sou em Deus. Aquele, irmãos, que está em Cristo Jesus, são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmão, se você tem um pecadinho de estimação, sempre você volta a pecar. Se você tem uma palavra que você nunca deixa de falar palavrão, você nunca deixa de olhar aquilo, desculpa te dizer, mas você não é crente não. O André Valadão que faz isso, né? Irmão, você não é crente não. Você não é crente. Escuta, você não é crente. Eu falo porque Deus está mandando dizer. Se você vive uma vida sem perdão, se você vive uma vida sempre batendo naquela mesma tecla o tempo inteiro, você não é crente. Porque o crente, a palavra de Deus, o que ela diz? Que nós temos que renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza que ainda que você não seja crente, até eu, irmão, se eu não estiver sendo crente, eu quero também receber essa palavra. Ainda que você não seja crente, entrou aqui hoje você vai sair com eu sou da tua vida, no nome santo de Jesus. Antes eu ouvia e não praticava, mas a partir de hoje eu quero ouvir e praticar, aleluias. O mas, quando ele fala assim, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Quer dizer, a graça de Deus para conosco não foi vão. Ele diz, Paulo, trabalhei muito, muito mais que todos eles. Aqui, irmãos, ele está se referindo ao versículo 9. O que diz o versículo 9? Porque eu sou menor que todos os apóstolos. Ele, irmãos, tem muito homem hoje aí falando que é apóstolo, né, irmãos? Eu creio que é antibíblico isso. Os apóstolos foram os 12 mais
Paulo. Por quê, irmãos? O que ele está dizendo aqui? Depois você pode ler. Eu vi a Cristo, tinha que ter alguns atributos para ser apóstolo. E um deles, irmãos, era receber de Deus a ordenança. Tem homem aí, irmãos, que ele é apóstolo. Ah, eu sou apóstolo. Não vou nem citar nome. Tem umas igrejas aí que o cara se intitulou apóstolo. E tem outras igrejas, irmão, que o cara foi ungido apóstolo. E os atributos aqui que Paulo fala, para ser apóstolo, tinha que ver a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele viu a Jesus. Tinha que ser ordenado por Cristo por ser apóstolo. Né, irmãos? Eu acho que bispo, né, irmãos? Eu acho que não tem problema nenhum. Porque às vezes a igreja cresce, né, irmão? Tem gente que é apóstolo. Uma vez eu encontrei um rapaz que disse que é apóstolo. Deus me ungiu no monte como apóstolo. Escuta isso, irmão. Tinha uma igreja com 15, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas o rapaz tinha uma igreja com 15 pessoas, ele era apóstolo. Não, irmãos. Um apóstolo só foram os 12. Mas se hoje existir apóstolo, ele recebe uma instrução de Deus, irmão. Deus fala com ele para ele tomar conta da Ásia, tomar conta da Zona Sul. É uma instrução diferente. O bispo, irmãos, quem que é bispo? O bispo é pastor de pastores. Então, um dia aqui, irmãos, a gente tem 15 igrejas. Eu preciso ter um pastor para cuidar dessas igrejas. É um bispo. Mas a pessoa sai se intitulando, e ele diz aqui no versículo, olha só, no capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Olha a sinceridade dele. Mas eu trabalhei mais do que todos eles. Você fala, nossa, que metido, não. Aí ele diz no capítulo que nós lemos, mas eu trabalhei mais do que eles, porque a graça de Deus me alcançou. Então, irmãos, toda vez que você ajoelhar, que é um segredo, toda vez que você ajoelhar, você fala, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor. Se um dia eu me tornar alguma coisa, o Senhor corta a minha rédea, Senhor, para que eu não seja mais do que ninguém, porque eu não sou nada. Nós não somos nada aqui dentro da igreja, nós não somos nada na rua, nós não somos nada da sociedade, nós não somos nada. Aí ele diz, mas eu trabalhei, é verdade, né, irmãos? O apóstolo Paulo foi o evangelista que mais pregou o evangelho, ele que disseminou o evangelho no mundo da época. Então ele trabalhou sim, muito mais do que todos eles, mas ele falou assim, eu trabalhei, mas porque a graça de Deus, ela está em mim. Então, quando ele usa esse termo aqui, mas, vírgula, ele quer dizer que a indignidade humana diante de toda a grandeza de Deus. Nós somos indignos, toda a indignidade humana diante da grandeza das coisas de Deus. Nós não somos nada, é isso que ele está falando. Nós não somos, irmãos, dignos da vida. Porque se não fosse Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Se o sol fosse 15 centímetros mais próximo da terra, nós morreríamos queimados. Se a gente fosse, irmãos, se a gente tivesse 1 metro mais do que... Se a gente tivesse 1 metro mais distante do sol, nós morreríamos gelados. Todo o sistema, irmão, solar, por isso que dizem que não existe vida. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que não existe vida fora da Terra. Porque as variáveis para que se exista vida na Terra, pelo menos a vida que nós conhecemos, são tantas que no universo é impossível, irmão. Não existe ET, não existe nenhum outro lugar, irmãos, que tenha vida, nenhum outro planeta. Porque de acordo com o que Deus tem mantido a nossa vida nos mínimos detalhes, e um Deus, irmãos, tão grande, tão tremendo e tão maravilhoso, ele se torna pequeno para se revelar para a nossa vida. Deus, irmãos, ele se esvaziou de toda a sua glória para se fazer presente do teu lado. Então hoje você vai participar da ceia, ouça o que Deus tem para a tua vida. Ele está presente diante de você, aleluias.
Quando Moisés, irmãos, eu fui lá, é Monte Horebe ou Monte Sinai, é a mesma coisa. Quando falarem Monte Horebe ou Monte Sinai, irmãos, é a mesma coisa. E nós fomos lá. Moisés subiu ao monte e Deus falou com ele. E ele lá em cima do monte, quando Deus deu as instruções dele lá, ele falou, e quando eu descer, ó, Deus falou para ele, vai, desce, e fala tudo que eu te falei. Só que eu vou descer, eu preciso de falar para o povo, qual o seu nome? Lembra disso? Aí o que ele disse? Você vai descer lá e vai falar assim, eu sou o que sou. Irmãos, depois que, lembra daquele hino? Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Quem conhece? Ninguém? Não disse eu ao mundo já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Lembra da revelação que é Cristo? Quem tem a fé de Abraão, do mundo sempre há de vencer. Lembra? Quando Deus disse, eu sou o que sou para eles, irmãos, quem estuda hebraico sabe. A partir daquele dia, ninguém mais usou o termo eu sou. Eles não usam até hoje. Quem faz hebraico, né, eu estou tentando me arranhar lá, né, irmãos? Todo hebraísta, ele não usa o termo eu sou, porque o israelita, né, o hebreu, a partir do dia que Moisés desceu e falou, olha, eu fui lá, falei isso, 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 aí o povo perguntou, mas quem era? Ele falou assim, o eu sou, falou comigo. A partir daquele dia, irmãos, o judeu, se você quiser pesquisar alguém que você conhece, ele não usa o termo eu sou, irmãos. Ele não usa o termo eu sou, de tanto respeito a Deus. Aí você fala, então, qual que é o verbo então que ele não usa eu sou? Quando eu vou pronunciar o meu nome, eu sou Paulo. Eu, Paulo. O sou não se usa no hebraico. Não é maravilhoso isso? Eu amo a palavra de Deus. Você não diz eu sou Paulo, você diz eu Paulo. Eu Cristiano. Eles não pronunciam a palavra eu sou. Eu Leandro. Em hebraico é Eni Rocheio, Eni Jacob, Eni Paulo, Eni Cristiano. Não fala eu sou. É eu Paulo, eu Cristiano, eu Leandro. Eni Paulo. Diga-se Eni, o seu nome, diga. Porque nós não somos dignos, não se usa o termo, não se usa o verbo eu sou. Eu, Paulo, eu, Luciano, aleluia. Porque nós não somos nada. Por quê? Porque Ele é. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Consegue fazer uma palhinha para nós? Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, Shure cantarabasure cantarabácia, alabácia, está nas mãos do meu eu sou, que vive está. Com as mãos levantadas, os olhos fechados, vamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Está subindo aos ouvidos de Deus.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Aplauda a Deus, aleluia. O eu sou na tua vida, você não é nada, mas o eu sou, ele é na tua vida, na tua carreira, no teu futuro, no teu histórico. Saiba que o eu sou está contigo hoje. Eu sou a fortaleza que te sustento. Eu sou o Deus de Israel. Eni Paulo, Eni Rose, Eni Emerson, Eni Marcos, eu não sou nada sem ti, Senhor, alelabassuia. Eu estou nas mãos do meu Jesus, que livre está. Por isso que crente não tem medo da morte, irmãos. Irmãos, eu falo categoricamente, irmãos, se um dia vier uma doença para mim, eu falo, não precisa, se não tiver recurso, não vai gastar todo o dinheiro da minha família, não. Deixa lá onde der para a gente pagar, vai, se não deixa, eu vou estar com o Senhor, eu não quero, acabar com o dinheiro da minha família por um câncer que não tem. Se o médico falar assim, não tem jeito, amém, eu descanso no Senhor. Se a morte sobrevir sobre a minha vida, o Senhor está comigo, minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Amém? Glórias a Deus, aplauda ao Deus. Vamos celebrar.